Tem pessoas que já tiveram tanto problema com dinheiro que não gostam nem de falar do assunto, né? Exato. Ou Morre de medo. traumas, né? Pô, a família morou de aluguel a infância inteira, todo mês ele ouvindo falar, pô, atrasou o aluguel. Eu já ouvi isso de cliente. Cara, eu tenho pavor de ouvir falar sobre esse tema, porque realmente para mim me faz mal. E muitas vezes por fazer mal, ele não quer justamente fazer isso. Sentar com um profissional qualificado para poder traçar ali o planejamento dele, né? Perfeito. E existe algum erro bobo que você vê assim, de forma muito recorrente? Fala, cara, assim, começa por aqui, que isso aqui todo mundo erra, ou 90% das pessoas erram no planejamento financeiro. Vamos aproveitar que já no começo de 2026 aconteceram vários BOs recentemente, né? Imagina. As pessoas querem começar a casa pelo telhado. Né? A gente sabe que as pessoas confundem o acesso ao conhecimento com acesso ao sucesso. Hoje o acesso ao conhecimento é rápido, né? Faça uma pesquisa, usa uma IA, tem um conhecimento rápido. Mas o sucesso, o resultado, existe um processo. Igual plantar uma árvore. Se eu plantar uma árvore hoje, eu não vou colher frutos hoje. Se eu colocar 9 mulheres grávidas, em um mês não vai nascer um filho. Demora 9 meses cada uma delas. Mas no 9º mês também, né? Então as pessoas confundem e querem tudo muito mais rápido. Por isso que, infelizmente, caem em golpes, investem em empresas que não têm lastro, não têm segurança, igual aconteceu com a Fictor, com o Banco Master, ou várias outras pirâmides financeiras. Por quê? Porque eu quero ganhar dinheiro rápido. E é só levar para a lógica. Falar, poxa, se no mercado está todo mundo pagando 1%, por que ele paga 3%? E garantido ainda. E paga 3% para o cliente, 1% para o vendedor, 1% para o gerente, 1% para o escritório. Não fecha essa conta. Aí vem aquele argumento. Não, vamos lá no escritório para você conhecer, esse escritório maravilhoso. Não, mas é o spread de venda do grão ou do dólar. Gente, a matemática é simples, né? Eu sempre usei isso quando eu decidi entrar no mercado financeiro. Pessoas podem mentir, mas números não mentem. Então tem que levar um pouco para a razão ali, né? Sim. Para a matemática. Fala, poxa, tá pagando tudo isso por quê? Né? Como dizem, o ditado, né? Quando a esmola demais, até o santo desconfia, né? Gente, não existe milagre, né? Não existe começar a casa pelo telhado. Tem que ter a fundação, a base. Eu tenho que preparar minha reserva de emergência, por exemplo. Eu tenho que estruturar de acordo com o meu perfil, de acordo com os meus objetivos, desenhar um planejamento ideal para fazer os investimentos, para o curto, para o médio e longo prazo. Para a proteção, que é o nosso assunto principal aqui, né? Um dos assuntos do planejamento financeiro é a gestão de risco. Né? Poxa, na gestão de risco, para os profissionais, por exemplo, que nem eu comentei um pouquinho mais cedo, poxa, se ele perder um dedo, acabou a profissão do cara. Se o advogado fazer um processo errado, o A ou B vai para o saco. Como é que ele protege isso, né? Fazendo o quê? O planejamento correto, as decisões corretas. Porque senão ele quer o resultado primeiro, eu quero investir em criptomoeda primeiro, eu quero investir em ações primeiro, antes de todas as outras partes. Vai dar errado. Por isso que na pandemia muita gente perdeu muito dinheiro, né? Porque eu gosto de falar essa frase, depois pode cortar aí se for pro ar. Um professor meu do técnico, ele falava o seguinte: não confunda a grande obra do mestre Picasso com a pica de aço do grande mestre de obra. O que eu quero dizer com isso, né? Quando um influencer, um vídeo fala sobre investimento em ações, em diversificar em criptomoeda, ele não está falando que é para você, que é para o seu perfil, porque é genérico, e muito menos todo o seu dinheiro. E tem gente que realmente entende a pica. Ou entende que eu tenho que colocar todo o meu dinheiro em risco. Gente, isso não é planejamento financeiro. Isso não é saudável. Isso é construir uma casa num terreno de areia. Vai desabar a qualquer momento, qualquer crise, qualquer BO. Perfeito. Igual a derreteram as criptomoedas, né? Quem estava muito posicionado lá, se precisar de grana agora, vai liquidar muito prejuízo. Metade. Ainda mais quem entrou na alta. E se eu puder contribuir de novo, cara, eu já ouvi muitos clientes que falam assim, pô, mas contratar um assessor, fazer um planejamento financeiro,
muito caro, eu tenho que ter muita grana. Cara, não. Você tem clientes que têm uma renda super baixa que podem e devem contratar um planejador. Obviamente, talvez ele precise ir numa linha específica de planejamento ainda muito inicial, mas ele já pode começar e contar com um desses profissionais. E clientes com muito patrimônio, multimilionários, também precisam, porque muitas vezes eles querem outras opções fora do risco país, do risco Brasil, né? Hoje na Futuro você conta ali com diversificação de investimentos não só no Brasil como na Europa e nos Estados Unidos, né? Você fala para o cliente assim, pô, você diversifica? Pô, não, eu estou totalmente diversificado. Aí ele investe em renda fixa, em ações do Brasil. Fala assim, pô, mas risco Brasil 100%? Pô, você já ouviu falar do S&P? Não. Cara, deixa eu falar com você. Então, é esse tipo de coisa, né, que a gente está falando. É esse tipo de assunto que o planejamento financeiro traz para a mesa. Quando eu vou falar de seguro, cara, eu estou trazendo o bode para a sala. Tipo, ele está lá, ele tá fedendo, é um assunto chato, a gente vai ter que tratar em algum momento, mas a gente tem que tratar. Vamos tratar isso logo para poder tirar esse bode da sala. E o planejamento é a mesma coisa. Então as pessoas elas precisam entender, como o Alex colocou, que a cripto não é para todo mundo e se é para você, é uma fração do que você possui. Eu tenho muitos amigos hoje que estão totalmente em renda fixa. E se o cara está feliz assim, cara, que bom para ele. Não suporta falar de ações porque perderam muito dinheiro na pandemia, entendeu? Às vezes não perder é ganhar, né? Cara, às vezes você tem que colocar o bumbum ali na parede mesmo e ficar esperando a situação melhorar e passar, entendeu? Desculpa te interromper, mas eu acho que é um gancho muito importante. O Alex falou algumas questões aqui da vida do médico, da vida de um advogado, que eu acho que você vê com frequência no seu dia a dia. Como é que é a relação do seguro de responsabilidade civil com essa blindagem patrimonial, com esse risco que, poxa, um advogado tem de um erro e acabar com a carreira dele, um médico que usa das mãos, usa das questões físicas para cirurgia, por exemplo. Como é que é seu dia a dia tratando desse ponto em específico? Eu acho que a gente passou um pouquinho já por esse tema e vou também usar o que o Alex colocou no início, né? Você faz ali, você vai falar com o médico, você tem que tentar usar com ele um linguajar que ele entenda. Doutor, eu vou fazer uma anamnese da sua vida financeira e vou fazer aqui o diagnóstico do que você precisa. E muitas vezes esse cliente fala assim, cara, eu nunca tinha ouvido falar sobre o seguro de responsabilidade civil dessa maneira. Faz todo sentido para mim, porque quem apresentou não estava capacitado, não estava preparado, não tinha tido um bom treinamento. Então, acho que a ideia é falar que ele já tem ali um bom planejamento financeiro, tem um assessor de investimentos, tem um planejador, ele tem um bom alicerce com seguros de vida, invalidez, seguros para a vida, né? Reserva de emergência, a gente fala todos os dias de reserva de emergência com o cliente. Assim, cara, se amanhã você ficar doente, precisa ficar 3 meses afastado, INSS vai ser suficiente? Você tem receita para poder manter seu financiamento, plano de saúde, escola dos seus filhos? Putz, não tem. E reserva de emergência, Diogo, não é para trocar carro não, tá, amigão? Não é para viajar no final do ano. É reserva de emergência mesmo. Então, a gente fala, às vezes, muito pouco do RC. É impressionante. A gente fala de todo o planejamento financeiro e fala assim, e o RC ele vai vir para poder colocar aqui a proteção extra que você precisa, porque se você for acionado mesmo inocente, não sei se você sabe, o Brasil é o segundo país no mundo com mais processos contra médicos. Aventura jurídica. O paciente vai lá, consegue justiça gratuita, não tem nada a perder, e você, médico, vai ter que contratar um advogado, investir em perícia, todo o processo para poder se defender. Então, o que a gente fala é, você é um cirurgião, atende nos melhores hospitais aqui de São Paulo, do país, você não pode ter uma pólice de 100 mil de cobertura. Você tem uma pólice no mínimo de 1 milhão. Pô, mas eu não quero investir 10 mil reais por ano. Ok. Então você tem que ter no mínimo X. Então você expõe o que ele precisa e o corretor, o consultor não pode pensar com o bolso dele. Ele tem que falar a verdade. Eu estou sendo pago, contratado para falar a verdade. Se fosse para te enganar, você não precisaria de mim, concorda? Então você precisa dessa cobertura. Se você vai querer contratar ou não, é outra história, mas você precisa disso daqui. Então a gente fala, às vezes, muito pouco do RC,
coloca, né, o papel real dele no planejamento financeiro e isso fica muito simples do cliente entender, porque a gente está usando ali o linguajar e está usando ali exemplos que aconteceram com a área dele. Então, a maioria dos nossos clientes hoje na RC For Você, hoje são quase 9 mil clientes, área da saúde. Médico, dentista, veterinário, profissionais da área da saúde, como biomédico, enfermeiro, esteticista, e também a parte de estética, né? A gente tem agora migrado para advogado, contadores, engenheiros, arquitetos, mas hoje a grande maioria ainda é da área da saúde. Então a gente tenta trazer ali uma linguagem mais próxima do cliente para não ter essa barreira, essa resistência. E, de novo, é importante falar de cobertura? É muito importante. Tem a cobertura de dano moral puro, a cobertura de honorários advocatícios, mas mais importante do que falar de cobertura é falar o que ele verdadeiramente protege. Eu adoro quando eu vou no consultório do médico e tem a foto da família. Tem o diploma dele, tem ali a foto com os amigos, futebol, no tênis, no golfe. Cara, você tangibiliza, Qual o nome do seu filho? Vinícius. Pô, você vai falar Vinícius 10 vezes na reunião, cara. Né? Isso aqui não é uma técnica simplesmente comercial de venda, não é. As pessoas gostam de ouvir o seu nome, gostam de ouvir o nome dos seus filhos. Então a gente realmente tenta colocar ali o interesse da família naquela contratação, porque se acontecer alguma coisa com ele, a família é que vai ser impactada. Perfeito.